Gente, vamos lá, vamos atualizar um pouquinho o que está acontecendo com o Corinthians, né? Data FIFA, aquela coisa toda, né? Todo mundo parando, né? Todo mundo parado e o Corinthians amargando ainda a posição, a situação dentro da zona do rebaixamento. Muito por conta do empate amargo, doído, dolorido, e eu tenho certeza que muitos corintianos ainda estão tentando digerir o que aconteceu na noite de sábado na Neoquímica Arena, porque por todas as circunstâncias possíveis, inadmissível o que aconteceu. E é curioso, eu vou trazer bastidores para vocês aqui sobre o pós, né, o que aconteceu no dia seguinte, mas é curioso que a arbitragem teve alguns problemas e eu vejo um ou outro torcedor falando do escanteio, né, que gerou o segundo gol do Inter, que é óbvio que é um erro escandaloso da arbitragem, que é óbvio que é um problema grave, sério e tudo mais, e que interferiu no resultado. Mas vejam que a maioria, pelo menos é um termômetro, tá? É uma sensação. A maioria não tem nem forças para reclamar disso, porque conscientemente esse torcedor pensa o seguinte: não podia ter tomado aquele gol. Independentemente da forma que ele aconteceu, não podia ter tomado aquele gol. Tem outros torcedores que apontam, né, o impedimento do Yuri Alberto, que, de novo, é uma linha mal traçada, é um gol, sabe, com uma dúvida, que gera uma dúvida, como gerou o gol impedido do Gabigol no Maracanã, na semi da Copa do Brasil. Sabe, a arbitragem da CBF, a linha do impedimento, que nunca é correta. Eu vejo alguns torcedores reclamando disso, mas a maioria está focada em outras coisas. Porque me parece muito claro que o Corinthians não venceu o jogo muito por conta da interferência do seu técnico. É que, claro, o jogo ele tem muitas variáveis, né? Então, se o árbitro acertasse naquele lance, não teria saído o gol. Se o Yuri não tivesse impedido, se o Rodrigo Garro tivesse feito o gol que o Rocher pegou, se o José Martínez, né, que recebe a bola do Memphis, tivesse, ao driblar o goleiro, chutado para o gol, não, mas aí ele passa para o Memphis passa, o jogador tira em cima da linha, depois na sequência chuta, sabe? Bom, aí a gente vai ficar aqui no si eternamente, né? O que ficou muito claro é que o técnico Ramon Dias ele foi muito incompetente, mais uma vez, né, para fazer a leitura correta do jogo, e as suas decisões elas interferiram diretamente naqueles 5 minutos finais da partida, quando ele recua o time, quando ele abre mão do jogo, quando ele abdica de jogar e traz o Inter para o seu campo. Isso ficou muito claro. Agora, o que poderia ser uma análise meramente do torcedor, que muitos, né, eu fiz a live depois do jogo, fiz vídeos aqui, muitos torcedores que estavam na Neoquímica Arena tiveram a mesmíssima sensação, inclusive uma sensação priori, né, que é uma sensação tipo antes de acontecer, uma sensação do tipo, caramba, por que ele está fazendo isso? Porque era óbvio que o que poderia acontecer, e era tão óbvio que acabou acontecendo. Poderia ser só uma análise deste jornalista que vos fala, como de outros tantos que analisaram dessa maneira, mas não, ela é uma análise interna também. O que eu quero dizer para vocês é que jogadores do elenco do Corinthians não concordaram com a decisão do Ramon. Não quero aqui trazer nenhum tipo de insubordinação, nenhum tipo de revolta, não é uma rebelião, não é que o elenco não está fechado com o Ramon, não é isso. Mas, assim, há uma inconformidade com recentes decisões do técnico, que eu aqui já cansei de elogiar por muitas medidas que ele tem tido no time. Não é fácil você receber reforços, grandes reforços, muitos jogadores para a mesma posição e você variar o elenco, você recuperar jogadores. Ele está resgatando, de certa forma, o Yuri Alberto, ou o Yuri por suas próprias pernas, né? Mas acho que até a mudança tática, né? O Yuri tem sido um cara que, pela dedicação dele, mas jogado um pouco mais de beirada, às vezes segundo atacante, atacando o espaço. O jogo do Yuri favoreceu e isso é mérito dessa comissão técnica. Com o Mano ele não conseguia jogar, o Antônio ele resgata um pouquinho, depois ele cai de novo. A comissão técnica atual, ela fez com que o Yuri estivesse voltando a jogar. Então, assim, isso é um ponto, tá? Tem vários elogios a serem feitos. O Matheus Bidu, acho que também uma reconstrução, né, na ausência de um lateral afirmado, eles conseguiram recuperar o Bidu, especialmente quando adotam uma linha de 3 e aí favorece o jogo do Bidu, como favorece o do Mateuzinho. Tem medidas elogiadas nessa comissão técnica, mas tem também algumas críticas que a gente precisa fazer, especialmente dos últimos jogos. Quando a coisa apertou, quando ele precisou tomar decisões na hora decisiva, a coisa não aconteceu. E não é só uma análise minha. Eu posso garantir para vocês que alguns jogadores do elenco não gostaram, especialmente dessas trocas que aconteceram nesse último jogo contra o Inter. Que todo mundo entendeu e percebeu o que ele fez, o que aconteceu. De que realmente, ao mudar daquela maneira, o Corinthians acabou entregando o resultado.
o Corinthians acabou chamando o Inter para o seu campo. E muito por conta das decisões do técnico, o Corinthians acabou cedendo o empate. Eu ouvi de pessoas de dentro do elenco o seguinte: quando ele chegou, era só elogios. Os jogadores eles sentiram uma diferença muito grande, muito clara, quando o Ramon Dias e o Emiliano eles sucedem à comissão técnica do Antônio Oliveira. Em termos de conversa, em termos de preparação, em termos de maturidade, em termos de prontidão. Cara, eles olharam e falaram assim, caramba, vai dar bom. Isso antes dos reforços, tá? Posso garantir para vocês que assim, na chegada do Ramon, eles já perceberam que a coisa ia andar, ia engrenar. E realmente o trabalho teve uma constância interessante, teve uma evolução, o time começou a jogar melhor, há um padrão, quando ele escalava 3 zagueiros ou 3 volantes, né? Quando ele mexeu, ele teve repertório, quando ele mexeu no time várias vezes, os jogadores tinham confiança, ou tem, né? Não dá para dizer que eles perderam a confiança, mas sempre tiveram confiança no trabalho do Ramon. Recentemente, há uma desconfiança. Há uma desconfiança por conta de algumas mexidas. Ninguém entendeu o que ele fez nesses dois últimos jogos. Os 2 meias e 2 volantes apenas contra o Flamengo no Maracanã, e aquele amasso que foi, e agora, recentemente, essas trocas estapafúrdias ali na reta final, com o time ganhando, mas por um placar mínimo, né, de 2-1, e acabou chamando o Inter, até pelas trocas que o Inter estava fazendo, e com isso o Inter chegou ao empate. Então, assim, não foi algo bem recebido por alguns jogadores, não vou citar todos aqui, né, mas por alguns jogadores do elenco. E também dizer para vocês que eu vejo muita gente, inclusive, nesse termômetro de rede social, pedindo fora Ramon. O Ramon não vai cair agora, né, por várias circunstâncias. E uma delas não é nem o fato dele estar nas semifinais das Copas. Não é nem isso. É o fato de que você mexer com toda essa estrutura nesse momento do Campeonato Brasileiro é muito arriscado. Porque, beleza, você pode trazer um técnico, e não sei qual, de verdade, assumiria agora nessa condição. Você pode trazer um técnico que, sei lá, o cara recupere o time e emende aí 3, 4 vitórias, o que é muito difícil, você fazer isso numa virada de trabalho. A tendência é o cara dar uma patinada no começo. Mas ok, você, sei lá, traz um técnico e com essa perspectiva. Ou você traz um treinador, você mexe completamente na estrutura, você causa uma ruptura tão grande que o time perde ainda mais confiança. Então, não haverá risco nesse momento, pelo menos nesse sentido. A diretoria não vai mudar agora, por várias circunstâncias, mas especialmente por isso. Não vai arriscar o trabalho. Tem as semifinais das Copas, tem, mas não é só isso. É o fato de, no Brasileirão, você tentar dar confiança ao Ramon, dar estabilidade ao elenco e mexer o menos possível. O Ramon está até um pouco, digamos assim, desconectado com o que está acontecendo, pelo menos no discurso. Talvez internamente ele tenha outra verve, outra vertente, outra postura, mas no discurso externo é preocupante o que ele tem dito. Não, estamos tranquilos, vamos sair dessa situação. A sensação que dá é que ele não está entendendo qual é a gravidade do problema. Então, assim, o Ramon, ele está tendo tranquilidade para trabalhar nesse momento, ele vai ter essa tranquilidade e ele vai ter que recuperar o Corinthians. Agora, para o ano que vem, bom, aí eu diria para vocês que a análise já começou. A avaliação do trabalho dele já começou. E é claro que isso vai ser definido só no final do ano ou quando as coisas se definirem, né? O Corinthians campeão, Corinthians eliminado, mas permanece na Série A, Corinthians campeão e 15º, 14º do Brasileiro. É claro que o resultado vai balizar essa análise. Não dá para você imaginar, eu vi muitos comentários dizendo assim, poxa, você está sendo resultadista. Se tivesse vencido, o comentário seria outro. Mas é óbvio. E existe algo mais importante do que o resultado? Só que eu estou analisando o porquê chegou nesse resultado. Existe uma causa pelo qual se chegou a esse resultado. E ela é muito clara e óbvia, que teve a interferência do técnico. Então, se o Corinthians for campeão sei lá, e permanecer ali na 15ª colocação, significa que haverá uma recuperação. Inclusive no jeito de jogar, que já existiu. Só que essa recuperação no jeito de jogar, no desempenho, que é enaltecido pelo Ramon, não pode parar por aí. Tem que vir o resultado também. Porque o resultado é o que mais importa, é o soberano. Não adianta a gente chegar ao final do ano e falar assim, mas o Corinthians evoluiu, né? Não, mas hoje tem um padrão. E
vai disputar a Série B no ano que vem. Não adianta. Não adianta. O Corinthians precisa ficar na Série A. Então, essa melhora tática, técnica, que a gente vê no trabalho do Ramon, ela precisa estar somada, ela precisa estar acompanhada de uma permanência. E um título nem é o mais importante, mas se vier, melhor. Mas a permanência, especificamente a permanência. Isso pode indicar a manutenção do Ramon para o ano que vem? Isso pode, evidentemente. Mas, assim, vai depender muito desses próximos jogos. Porque se ele escapar, assim, sei lá, na Bacia das Almas, sabe, aos 48 do segundo, no último jogo lá, com um gol de um resultado paralelo, sei lá, e não conquistar nenhum título nas Copas e permanecer dessa maneira, é muito difícil que ele permaneça. Porque, assim, já existe uma análise de que o Ramon começou a cometer erros em momentos importantes. E isso pode ser prejudicial para a sua permanência no ano que vem. Ele esboçando uma recuperação a partir de agora, entendendo aquilo que fez de errado e também indo bem aí nessa reta final das Copas. E quando eu digo indo bem, daqui a pouco não é nem o título, sabe? Você tem que somar as duas coisas, porque o título de uma Sul-Americana ele vai ficar esvaziado se o Corinthians for rebaixado. Então, assim, precisa existir uma prioridade aqui, e aqui será um bônus. Se ele vier, melhor. Se não vier, tudo bem. Pelo menos eu estou analisando dessa maneira. Mas desde que permaneça na Série A. Vai ser o grande título do Corinthians na temporada, a permanência na Série A. Ainda dá, matematicamente é possível, o time vem jogando melhor, tem jogadores que estão chegando agora, o Memphis nem está 100% ainda, ele vai ser importante nessa reta final, ele pode jogar o Brasileiro, diferentemente da Copa do Brasil, o Yuri Alberto voltou a jogar absurdamente bem, então assim, dá, mas o técnico precisa ajudar, inclusive ajudar a si próprio, porque ele, recuperando bem o time nessa reta final, provavelmente, aí o Augusto não terá o que fazer. Se ele recuperar bem o time e ele parar de fazer essas bobagens que ele fez nos últimos jogos, o Augusto vai pensar o seguinte: caramba, esse cara recuperou o time, nos entregou uma temporada de uma forma tranquila, eu vou confiar nele mais uma temporada. E é isso que vai acontecer, se ele não agir corretamente. Para vocês terem uma ideia, eu acompanho muito o pessoal do Sul, né? E eu fui analisar e conversar com alguns jornalistas lá sobre como eles viram, né, esse empate, né? O olhar do Inter. O olhar do Inter em relação ao Corinthians. E qual foi a análise deles? O Baldasso, né, que é um cara mais verborrágico, assim, né? O Baldasso, que é um cara mais um expoente, né, da torcida colorada. Ele apelou para a questão da arbitragem, né, porque realmente ele tem razão no lance do Kaká com o Ener Valencia, pelo menos eu concordo com ele nesse aspecto. Claro que ele ignora o escanteio que foi completamente equivocado no gol, mas ele tem uma análise, se a gente filtrar, né, o que o Baldasso diz, ele tem uma análise interessante que ele diz o seguinte: não jogamos bem. O Corinthians foi superior. Então, o próprio Baldasso, que é um torcedor fervoroso, e eu ouvi outros lá, como o Leonardo Meneghetti, o João Batista Filho, eles entendem que o Inter consegue o empate por conta da estrela do Roger, eles colocam como estrela, né? Ou mexida do Roger, né? Estrela do menino, Ricardo Matias, que é um menino da base, que está tendo mais, digamos assim, está vivendo um momento melhor, inclusive, que o do Ener Valencia. Mas eles entendem que não foi um jogo que o Inter mereceu vencer. Que o Inter joga bem ali, depois de tomar o gol logo no começo, aí o Inter recupera um pouquinho as rédeas do jogo, empata o jogo até numa bola, né, que desvia e tudo mais, mas que depois só deu o Corinthians. Eles entendem isso. Para vocês verem qual é a análise que vem de lá, de que o Corinthians entregou o resultado.